Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Mercado Financeiro, para a gente falar de inteligência artificial focada em bancos, corretoras, cooperativas, no seu dia a dia como assessor, como especialista, como gerente, que como você pode sair na frente, porque o mercado financeiro é o mercado que mais investe em inteligência artificial. Estão colocando várias implementações, estão perdidos em muitas coisas e eu quero trazer isso para vocês. Hoje a gente vai analisar o Citibank. O que o Citi está fazendo? Até porque eu fiz algumas visitas em Miami, em alguns bancos, para entender melhor como que está esse cenário da IA, se eles estão à frente dos brasileiros e estão à frente. E eu vou mostrar como eles estão à frente, quais ferramentas eles estão utilizando e como o Brasil está correndo atrás agora para recuperar este prejuízo. Então vem comigo, bora falar aqui sobre IA. E a primeira coisa que quero trazer é, por que os bancos estão perdidos? Esse relatório mostra muito bem, ó. Menos de 1 em 4 bancos prontos para a era da IA. E quando eu converso com os bancos, com o mercado como um todo, de fato, eles estão assim, muito perdidos. E por quê? Áreas internas de TI querem e estão montando soluções de inteligência artificial, porém não conversa com negócios. Então o banco foi lá, investiu, e aí colocaram lá Copilot, colocaram várias plataformas que a área de negócios comerciais não estão utilizando, não estão gostando. E aí fica aquele dilema. Pô, eu vou buscar um terceiro, igual eles vêm conversar com a gente, Fábio, eu quero fazer essa implementação. A área de negócios valida. Aí fica pensando, não, mas a área de TI já está fazendo isso, só que não está funcionando. E aí vai ter o gasto do TI, vai ter o gasto com o terceiro. Ou seja, isso é um cenário de quase todos os bancos. Eles não sabem como terceirizar isso, eles não sabem quando eles utilizam isso internamente, e aí acaba tendo briga entre negócios e TI. Então eu vejo esse cenário assim muito comum nas instituições, porque é algo muito novo e é algo que o próprio banco tem uma pressão enorme dos TIs de falar, cara, precisa colocar IA. Só que os TIs não estão preparados para isso. Eles não têm a visão de negócio muitas vezes. Tem visão de desenvolvimento, que era um negócio muito mais moroso no passado, porque é uma fila de desenvolvimento. Tem um projeto 1, projeto 2, e aí entra numa fila. Só que com a IA isso acelerou muito. Eles não estão conseguindo acompanhar esse ritmo. E aí a área de negócios está indo atrás de terceiros para fazer a cotação e para acelerar, senão vai ficar para trás. Assim nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte das aplicações são em terceiros, que faz uma parceria com o ChatGPT, faz parceria com algumas empresas. Por exemplo, o Citibank, ele faz parceria e treinamento com uma empresa, porque ele quer acelerar o processo. E aqui no Brasil ainda tem muito essa noção. E aí tá ficando para trás, não tá entendendo o cenário. Mas vamos lá, vamos ler um pouco dessa matéria aqui. Um relatório do Boston Consulting Group descobriu que quase todos os bancos investiram em tecnologia de IA, mas menos de 1 em cada 4 progrediu de pilotos e provas de conceitos para implementar totalmente tecnologia em suas operações de IA. Ou seja, é muito piloto. Vamos tentar esse negócio aqui, vamos fazer esse negócio aqui, mas um salto de análise preditiva, um salto de ganho de resultado ainda é extremamente baixo. E eles falam aqui, 75% permanecem presos em pilotos, em silos e provas de conceito, arriscando a irrelevância à medida que os concorrentes primários digitais aceleram. A maioria dos bancos está implementando IA para atividades básicas, não aquelas que levam à transformação. Ou seja, o que vai acontecer é, os bancos, eles não estão conseguindo implementar, vão pegar uma solução em terceiro e vão incorporar, vão comprar. Isso, a gente já vê um movimento nos Estados Unidos e que vai começar a acontecer aqui. Inclusive Itaú já comprou, inclusive, uma empresa grande, a Neospace, que são agentes de inteligência artificial que complementam o negócio deles, que dá velocidade. Então a gente vai ver isso uma tendência muito grande, os bancos não conseguindo desenvolver a plataforma interna, alguns desenvolvendo uma parte ou outra, e aí buscando em terceiro uma solução e até investindo e comprando essa plataforma. Então é uma oportunidade para você que quer lançar um produto e que talvez o banco ele não está conseguindo dar vazão para isso. É uma oportunidade que é onde o banco está entrando muito forte. Agora vamos falar do Citibank. O Citibank, aqui eu quero falar do chefe de tecnologia do Citibank, Promit Dutra, que ele fala o seguinte: quando entrei para o Citi há 4 anos e meio, ciência de dados ou análise, antes mesmo de falar sobre IA, era muitas vezes uma reflexão tardia. Costumávamos pensar, usaremos análise para provar um ponto que a empresa já tinha em mente. Ou seja, eles pensavam assim, muito básico. E eles viram que a IA generativa foi uma grande mudança de paradigma, mudou toda a indústria, a IA generativa. E eles criaram os 3 baldes. O que são os 3 baldes? Que os colaboradores, inclusive, podem colocar sugestões nesses 3 baldes. O primeiro balde está ligado a agentes assistentes.
que são os agentes inteligentes, são os modelos de linguagem, GPT, Gemini, Claude, que fornecem aos agentes de call center notas resumidas sobre o que o CIT sabe sobre os clientes, anotar as notas mais facilmente durante a conversa, encontrar informações para o agente para que ele possa responder mais facilmente à necessidade do cliente. Ou seja, isso inclusive o Banco Brasileiro, alguns já têm, que é reunir as informações do cliente e entregar isso para o assessor, para o gerente. Então o gerente vai conversar com o seu João, e aí ele recebe as informações muito mais mastigadas, até com relatório, algo que era mais difícil no passado. Então isso já está sendo feito, é bem tranquilo e o call center utiliza bastante. O segundo balde é automatizar tarefas manuais, como a leitura de extensos documentos de conformidade sobre coisas como risco e controle, resumindo textos e ajudando os funcionários a encontrar documentos que estavam procurando. Então um segundo balde, que é automatizar. E aí, nos Estados Unidos fizeram algo muito legal. Tem um colaborador que está ligado só em automatizar, inteligência artificial. Então, dentro do setor dele, era o responsável por automatizar aquele processo, de olhar e falar, caramba, a IA pode fazer isso. E aí buscar as implementações. Isso dá velocidade. Por exemplo, vamos pegar uma área de investimentos que tem, sei lá, 300 assessores. São grupos de 30 assessores por 10 departamentos, por exemplo. E aí pode ter um por grupo ali desses 30 olhando para a inteligência artificial para automatizar e melhorar o processo. Porque lembra que eu falei, a parte de negócio é que vai saber automatizar. E não o TI que está atrás de computadores, mas sim o assessor que está na ponta, o gerente está na ponta. Esse é o dono da tecnologia agora e vai conseguir dar velocidade, vai conseguir atender melhor o cliente. E por isso que o CIT foi esperto nisso. E o terceiro balde, o CIT criou internamente um mecanismo de busca interno que centralizou os dados em um único lugar para permitir que analistas e outros funcionários do CIT obtenham insights baseados em dados com mais facilidade. Ou seja, isso aqui também está sendo bastante utilizado. Imagina ter um código de ética que lembra que tinha que entrar num setor específico, pesquisar, agora não. Agora vai estar reunido e você só faz uma pesquisa. Tem o Perplexity, por exemplo, que é uma IA que faz isso, mas os bancos têm internamente. Me fale sobre o código de ética e ele vai te dar informações. É uma biblioteca muito mais fácil, de fácil acesso. Também está sendo bastante utilizado pelos bancos já. Então, os três aqui, tranquilo. E o que eles falam voltado para o lado externo, eles acham ainda muito arriscado, que é falar diretamente com o cliente. Eu concordo aqui plenamente. A IA ainda não está preparada para falar com o cliente final. E talvez não esteja nunca. O ser humano ele vai ser primordial nesta interação, nesta conversa. E aí que o ser humano que sabe utilizar a IA vai ser potencializado e quem não utiliza a IA vai ficar para trás. Então a IA não vai substituir ninguém. Não vai substituir o comercial, que é o operacional vai. Muitos operacionais eles vão perder emprego. Mas o comercial em si, que está ali com o cliente, ele vai ser potencializado. Eu falei ontem do JP Morgan, que a previsão do CEO é que aumente 50% o tamanho da carteira, porque ele vai conseguir atender mais pessoas e melhor. O ser humano bom, aliás, o profissional bom sendo potencializado. E aí falando de ganhos de produtividade. O Citigroup elogiou os ganhos de produtividade de IA à medida que avança com a transformação de TI em andamento. E a CEO, a Jenny Fraser, trouxe o seguinte: ainda estamos inovando e investindo no apoio ao negócio com novas inovações. O banco investiu 2,4 bilhões de dólares em tecnologia e comunicação durante o primeiro trimestre. Então, 2,4 bi no primeiro trimestre, que já foi acima dos trimestres anteriores. E eu vejo isso muito comum. Os bancos estão aumentando, inclusive no Brasil, o investimento em tecnologia, porque está tendo retorno. Isso que é o legal. Além disso, o Citi aposentou ou substituiu 130 aplicativos durante o trimestre, além de 2.000 aplicativos legados desativados nos últimos 3 anos. Está conseguindo consolidar muita coisa. Antes, era um aplicativo para cada, era um site para cada. Com a IA, está se juntando tudo, as informações estão entrando num lugar só. E a eficiência explode, a eficiência aumenta. E resultado vem com muito mais margem. Eles colocam aqui que os desenvolvedores deles tiveram apoio da IA e com isso mais de 220 mil revisões automatizadas de código já foram realizadas. Como eu falo, o desenvolvedor júnior está saindo do negócio, o desenvolvedor pleno e sênior está sendo potencializado, assim como acontece em várias profissões. Outro ponto muito importante é que o Citi entendeu que a IA é verticalizada, então quem usa o ChatGPT puro está se ferrando. Eu uso o ChatGPT. Você tem acesso a informação ruim. E por quê? Porque ele tem acesso a toda a internet. E eu vou deixar aqui, claro, nas palavras
do Royce. Quem é Scott Royce? Ele é chefe do Laboratório de Inovação de Nova York do Citi, além de chefe de ciência de dados e IA para serviços de valores imobiliários do Citi. Tecnologia focada em finanças. E aí ele traz esse ponto aqui que é extremamente relevante. E aí você tem que pensar que foi o que a gente pensou muito aqui, por isso que a gente criou os Bionics. No momento, várias instituições financeiras estão procurando maneiras de alavancar ferramentas generativas de IA, como o ChatGPT, uma plataforma que todo mundo conhece, né? Que cresceu, foi iniciada muito forte em 22 e só vem expandindo muito, é o mais utilizado, o ChatGPT. Ele coloca aqui: o ChatGPT é um LLM, um modelo de linguagem larga, ou seja, um baita modelo de linguagem que é treinado para pesquisar e responder as perguntas com base em um conjunto de dados, ou seja, tudo que já foi publicado na internet. Como qualquer máquina treinada com dados, o ChatGPT assume que os dados são verdadeiros, o que significa que a qualidade das respostas será baseada na qualidade dos dados que recebe. Embora os dados públicos da internet possam ser de qualidade questionável, as soluções têm o potencial de serem revolucionárias. Então, primeira coisa, estou utilizando o ChatGPT, está utilizando muita informação ruim. Aí o que acontece? Qual que é a oportunidade que a gente tem vendo no mercado e que você pode utilizar também? Cada vez mais os aplicativos estão sendo ensinados usando conjuntos de dados específicos e refinados, permitindo que eles se tornem altamente proficientes em indústrias especializadas, como finanças ou direito. Finchat.io é um exemplo de um LLM que foi treinado usando dados financeiros disponíveis publicamente, incluindo registro de empresas e relatórios trimestrais. Então, por exemplo, esse aqui é o Finchat.io e você pode assinar e você vai ter uma IA aqui, que é essa daqui, que é treinada com dados de finanças, dados reais, dados legais, dados curados, fizeram uma curadoria por trás. Então, se tem uma pergunta sobre, sei lá, as ações da Microsoft, ele vai me dar uma informação muito mais precisa do que para o ChatGPT. O ChatGPT ele vai abarcar um monte de informação e vai ter informação errada lá, de algum blog que foi tirado, por jornalista que escreveu errado alguma coisa, e aquilo vai virar uma verdade para o ChatGPT. Então, quando vem uma empresa e faz uma curadoria daquilo, ela fornece informações verdadeiras, validadas, e eles trazem muito isso, que eles utilizam a Finchat.io porque tem informações melhores. A qualidade dessas informações em particular é muito melhor do que está disponível na internet mais ampla. Por isso, utilizar o ChatGPT puro é perder tempo, é errar muito. A ferramenta Finchat.io pode responder a perguntas muito detalhadas sobre as finanças de uma empresa. O próximo passo será que as empresas introduzam mais dessas ferramentas LLM treinadas verticalmente em suas diferentes linhas de negócios. É o que a gente está fazendo aqui. O Bionic são mais de 100 agentes inteligentes com aquela inteligência específica. Ele não vai ficar viajando, ele vai focar no que você precisa para responder algum questionamento, para aprender algo. E aí que no Citi estamos investigando ativamente a incorporação de LLMs em todas as partes do nosso negócio, incluindo o serviço de valores imobiliários. Essa é uma tendência, já está acontecendo nos Estados Unidos e vai vir mais forte aqui no Brasil. Os Bionics estão começando a entrar no mercado. E esse conteúdo que eles utilizam, que eles terceirizam com essa Degree Maestro, eles fornecem simuladores, relatórios com feedback, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Só que o que eu vejo de diferencial nos Bionics? Aqui a gente consegue personalizar muito mais com a nossa inteligência. Então aqui muito do que eles colocam, o próprio colaborador vai ter que ir lá e fazer uma montagem, colocar ali o que é específico, o que ele precisa. Enquanto a gente já monta mais de 100 agentes inteligentes, a gente tem mais de 50 clientes hoje pré-treinados para treinar um profissional, para o profissional ser desafiado a aquele cliente, quebrar a objeção. Por isso que os Bionics estão entrando no mercado de uma forma tão revolucionária. Já está sendo utilizado nos Estados Unidos modelos parecidos e aqui no Brasil vai chegar muito forte, porque eles entenderam que isso gera muito resultado. E aí, curtiram o episódio de hoje? Gostaram de entender um pouco mais como que o Citi está pensando em inteligência artificial? Coloque nos comentários se você está gostando, deixa sugestões se você quer saber sobre qual banco, o que o mercado está fazendo, o que as cooperativas estão fazendo, o que os bancos, corretoras, coloque aqui para eu saber. Se inscreve no canal para não perder nada e compartilha com todo mundo esse vídeo. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!